E aí galera, beleza? Tô aqui para falar sobre dinâmica, para falar com vocês sobre esses princípios da dinâmica, que são as leis de Newton, né? As três leis de Newton para dinâmica. Vamos lá? Bom, primeira lei. A primeira lei de Newton fala do princípio da inércia, beleza? E no princípio da inércia, eu coloquei aqui um apoio para dizer o seguinte: se a força resultante sobre um corpo é nula, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme por inércia. A definição assim de inércia, né, está associada à quantidade de matéria, à massa dos corpos, que a gente vai chamar de massa inercial, ok? Mas presta atenção no seguinte: inércia é a tendência da matéria, né, dos corpos, de conservar a sua velocidade vetorial, seu estado de movimento. Enfatizei aqui que é velocidade vetorial. Vetorial porque tem módulo, direção e sentido. Então o corpo está em inércia quando ele conserva, ele tende a conservar, né, a sua velocidade vetorial. Então olha só, coloquei aqui o seguinte: se a força resultante sobre um corpo é nula, primeiramente, o que é força, né? A força é o agente físico que, quando atua em um corpo, a consequência que ela gera é uma aceleração. Falo aqui da força resultante. O que seria essa força resultante? Eu posso ter uma, duas, três, quatro, cinco forças atuando em um corpo. Isso vai me dar um resultado que a gente chama de força resultante, né? Essa força resultante em si, ela gera, a consequência dela é gerar sobre os corpos, né, sobre a matéria, uma aceleração. Então, quando eu digo que a força resultante sobre um corpo ela é nula, né? Quando eu estou dizendo que essa força resultante é nula, eu estou dizendo a você, sabe o quê? Que a aceleração sobre esse corpo é nula. E se a aceleração sobre ele é nula, esse corpo está fadado, condenado, né, a permanecer em repouso, né? Se ele estiver parado, ele vai tender a permanecer parado. E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, né? Porque lembre-se que é vetorial, então eu não posso conservar só o valor, né? O módulo da velocidade. Tem que conservar também direção e sentido. Quer ver uma aplicação, né? A própria prova da SpaceX já colocou isso. Colocou um corpo girando em um movimento circular e uniforme. Imagina, rotacionando em um movimento circular e uniforme. Se ele se move, né, no movimento circular e uniforme, ele está em inércia? A resposta é não, ele não está em inércia. Sabe por que não? Porque ele está mudando direção e sentido. Lembra que mesmo que o movimento seja circular e uniforme, a gente tem uma aceleração centrípeta. A aceleração radial que apontava para o centro, lembra disso lá em cinemática? Então, o circular uniforme, mesmo que o valor da velocidade seja constante, ele não está em inércia, porque para estar em inércia tem que conservar tanto o valor quanto a direção quanto o sentido. Por isso que a gente coloca MRU, movimento retilíneo em linha reta e uniforme com velocidade constante, beleza? Então, se a soma das forças que atuam em um corpo é nula, ele permanece em repouso ou ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Show? Beleza? Bom, ó, vamos avançar aqui. A segunda lei de Newton é que vai tratar dessa tal força resultante, né? Essa força resultante em si, lembra que força é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Então esse vetor força resultante, né, é massa vezes o vetor aceleração. O que isso significa? Na verdade, né, a postulação, as ideias de Isaac Newton, né, ele coloca da seguinte forma, né? A força resultante, o vetor força resultante, olha só que eu vou escrever aqui, ó. Quem lembra aí da aula de vetores, né? O princípio estabelecido, né? F3 mais Fn. O que significa isso aqui? Poderia trocar isso aqui por um símbolo de somatório, mas eu vou deixar assim explícito. O que é esse princípio, né? Não é um postulado, é um princípio estabelecido por Isaac Newton. O que ele está colocando aqui, né? O que ele está querendo dizer para a gente? Que a força resultante, né, ela é o somatório, né? O vetor força resultante é o somatório dessas N forças que podem atuar em um corpo. Então, a força resultante, sei lá, se tiver uma força, se só tiver uma,
A resultante vai ser ela. Se tiver 2, 3, 4, 5, eu tenho que enxergar qual é a consequência, o resultado gerado pela atuação dessas N possíveis forças que estão atuando, ok? Esse caso aqui é o caso em que a massa é constante, né? Então, quando eu aplico uma força sobre um corpo e considerando a massa dele constante, quanto maior for essa força, maior vai ser a aceleração. Então, aqui eu estou representando de forma vetorial, mas se eu quiser entender o módulo, né? Se eu quiser entender o módulo, força resultante é o quê? Massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. Força, né? No nosso sistema internacional. Ó, sistema internacional, vou botar esse I melhor, né? No nosso sistema internacional, ó, a unidade de medida de força é o Newton, né? Então, 1 Newton, lembrando que a unidade de medida a gente escreve assim em minúsculo, né? 1 Newton, que eu vou representar por um N, né? Isso é igual ao que? Massa, que eu vou colocar em quê? Quilograma, vezes aceleração, que é o quê? Metro por segundo ao quadrado, né? Então, no sistema internacional, a unidade de medida é 1 Newton. Então, fala 1 Newton, 2 Newtons, 3 Newtons, 4 Newtons, 5 Newtons e por aí vai, né? Eu vou estar falando de força, né? 100 mil, 10 mil Newtons. Estou falando de força, ok? E isso equivale ao quê? Né? Massa vezes aceleração. Massa em quilograma e aceleração em metro por segundo ao quadrado. Show? Então, quando eu gero, né, uma força resultante diferente de zero, a consequência física é uma aceleração. Só que lembre-se das propriedades vetoriais, porque para Isaac Newton, essa força resultante ela é um somatório vetorial. Então você lembra disso? Se as forças estiverem na mesma direção, no mesmo sentido, você vai somar. Se estiver na mesma direção em sentido contrário, você vai diminuir. Se estiverem perpendiculares, você vai ter que fazer Pitágoras. Lembra disso? Então é uma soma vetorial. Você vai ter que entender primeiramente, para descobrir a força resultante, você vai ter que entender como que essas forças estão, né? Qual é a inclinação que a gente tem entre elas, se você vai poder somar, diminuir, e as regras, né, da soma vetorial que a gente vai poder utilizar. Show? Então, 1 Newton é igual a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Isso dentro do nosso sistema internacional, né? Newton e em unidades básicas, massa, né? Massa em quilograma e a aceleração aqui em aceleração, qual a unidade dela? Metro por segundo ao quadrado, beleza? Então, avançando para a terceira lei de Newton, ação e reação, a toda força de ação corresponde uma força de reação, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes. Presta atenção no seguinte, né? Quando você aplica uma força, né, sobre uma porta, eu nesse momento estou sentado numa cadeira, eu estou aplicando uma força sobre ela e essa cadeira ela reage fazendo essa mesma força sobre mim, na mesma direção, na mesma intensidade, só com sentido contrário. Só que acho que isso não é o problema de se entender. O que Isaac Newton está querendo mostrar é o seguinte: toda ação vai ter a sua reação. Toda. Exemplos assim absurdos, né? Tu vai no mercado e está empurrando o carrinho. Como você está movendo o carrinho e você pensa, bom, estou fazendo uma força maior sobre ele. Por isso que eu fiz questão de enfatizar o seguinte: essas forças de ação e reação atuam em corpos distintos. Então, quando eu aplico uma força sobre o carrinho reage e faz uma força sobre mim. São corpos diferentes, né? A ação atua no carrinho e a reação atua sobre mim. Corpos diferentes, a tendência, né, são consequências diferentes. Né? Tu pensa num jogo de boliche, né? Aí o cara pega aquela bola super pesada e joga. Derruba os pinos lá e tal. Pensa comigo. Para Isaac Newton, a força que a bola de boliche fez sobre o pino é a mesma que o pino fez sobre a bola. Só que as consequências são diferentes. Essa colisão aí provavelmente diminuiu a velocidade que a bola tinha, né? A bola de boliche. Mas os pinos foram derrubados. Então, entenda uma coisa. Toda ação tem uma reação. Você, para andar para frente, você empurra o chão para trás. O chão, consequentemente, empurra para frente.
Quando eu coloco um aluno para pagar flexão, ele empurra a terra para baixo e a terra empurra ele para cima, né? Então, basicamente, ó, você mergulhou, você foi nadar, né? Você está lá nadando, para você conseguir ir para frente, o que você tem que fazer? Você tem que empurrar a água para trás. Então você aplica uma força sobre a massa de água, empurrando ela para trás, consequentemente a água te empurra para frente. Então o que Isaac Newton está dizendo te dei aqui alguns exemplos, né? Que a ação vai gerar uma reação na mesma direção, de mesma intensidade, porém em sentidos opostos, ok? Aí eu coloquei aqui uma ruivinha, tá vendo? Ó, ela deu um soco na parede, não faça isso, né? Não tentem fazer isso em casa, mas ela aplica força aqui numa parede, né? Tá empurrando aqui uma caixa, sei lá, alguma coisa. E quando ela aplica essa força, ó, na parede tem uma força que eu chamei de FC, de força de contato. E na mão dela, né? Ela tem um menos FC, que é a reação no sentido oposto, né? Uma coisa interessante que cai nos concursos é o seguinte. Se eu pego aqui o meu super braço, né? E eu faço uma força sobre mim para cima, me puxando para cima. Pelos princípios aqui, né, de Isaac Newton, esse em especial, que é o da terceira lei, se eu faço aqui uma força com a minha mão no meu pescoço, né? Mão e pescoço são partes de um mesmo sistema, né? Ó, a mão vai empurrar o pescoço para cima, então o pescoço empurra a mão para baixo. Mas você olhando no geral, é o mesmo sistema, que é o sistema Elias, né? Então, eu sou aqui o que a gente chama de força interna, né? É um sistema atuando sobre ele mesmo. Então, eu vou conseguir me jogar para cima? Não vou conseguir me jogar para cima. Isso já caiu no EA. Se eu me puxar aqui, né, pelo meu tênis, né? Puxa aqui o cadarço do tênis e aí eu começo a me puxar para cima. Eu vou conseguir me jogar para cima? Não vou, porque eu estou atuando sobre mim mesmo, né? É um sistema atuando sobre ele mesmo. Então, eu vou precisar interagir com um outro corpo. Um agente externo, por exemplo, se eu puxar uma corda, né? Fui treinar, fui lá no CrossFit, aí meto a mão aqui na corda e ó, puxo. Vou conseguir subir? Porque eu puxo a corda para baixo e a corda automaticamente me puxa para cima. Então eu vou conseguir fazer isso, eu estou interagindo com um agente externo, ok? Isso é importante de se pensar, né? Então a menina aqui, ela aplica uma força sobre a parede, nesse meu desenho, e a parede reage fazendo uma força na mesma direção, de mesma intensidade, mas no sentido contrário, beleza? Então, dei alguns exemplos para vocês. É importante que mesmo que você entenda que essas forças atuam, né? Que elas são aplicadas, né, em corpos distintos, ainda assim elas podem atuar no mesmo sistema, né? Nós vamos fazer isso em bloquinhos, né? Vai ter um bloquinho aqui, ó. Vamos lá. Vou desenhar um bloco A, por exemplo, ó. Para dar uma ideia para vocês aqui, ó. Sei lá. Questão muito tradicional de livro, ó. Vou botar um bloquinho A de vermelho aqui, ó. Imagina que não tem atrito, a gente não falou de atrito ainda, tá? Tem um bloco A aqui, de uma massa A. E eu vou botar coladinho num bloco de verde aqui, ó. Tá aqui um bloco de verde de massa B, ok? Um pouquinho maior. Então tá aqui o bloco B. Não há atrito nessas superfícies. Você concorda comigo que se alguém vier aqui e aplicar uma força em A, né? Uma força F horizontal, né? Não tem atrito no solo, sabe o que vai acontecer? Quando eu aplicar essa força em A, o A vai acabar empurrando o B, mas toda ação exige uma reação. Então aqui de azul, ó, eu vou colocar exatamente aqui o que acontece com a menina. Ó, eu vou colocar aqui o que a gente chama de força de contato, né? O bloco A vai empurrar o bloco B, mas toda ação não exige uma reação? Se toda ação exige uma reação, ó, então o B também vai empurrar o A. Eu vou ter aqui o que a gente chama de menos FC, que seria a reação do B sobre o A. Então quando o A faz uma força no B, a gente precisa lembrar que o B vai reagir fazendo essa mesma força no A, na mesma direção, de mesma intensidade, mas no sentido oposto. Por isso que eu botei menos FC. Show? Tranquilo? Bom, isso é uma aplicação. Vamos fazer uns exercícios desses assuntos, ó. O primeiro exercício que eu trouxe para você é uma aplicação da segunda lei, né? Essa questão, se não me falha a memória, é até do Colégio Naval. Olha só. Durante um teste de desempenho, um carro de massa de 1.200 kg alterou sua velocidade conforme mostra o gráfico. Olha aí. Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força resultante que atuou sobre o carro foi de... Bom, ele quer a força resultante, né? O módulo da força resultante que ele quer é massa vezes aceleração, né? A massa já está em quilogramas, né? Para a gente encontrar em Newton, 1.200 kg, tá certinho.
Deixa eu ver aqui, 1.200. E a aceleração, lembra como é que a gente calcula a aceleração lá na cinemática? Né? A variação da velocidade pela variação do tempo. Lembrando que está em quilômetro por hora, não é a unidade que a gente tem para achar em Newton, né? 1 Newton, lembra disso? Esse 1 aqui tá horrível, né? Ó, 1 Newton não é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, não é isso? Certo? É uma quilograma. 1 Newton é a força, né, que atua em 1 quilograma para gerar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, né? Mas vamos lá. A velocidade inicial, onde começa o gráfico, vale 0. Então a velocidade inicial é 0. A variação do tempo já está aqui, ó, 10 segundos. Já vou colocar aqui, ó, do 0 ao 10, dá uma variação de tempo de 10 segundos. E a velocidade final, o valor muito clássico, 108 km por hora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por 3,6, então essa velocidade final, ela dá 30 metros por segundo. Show? Então já achei aqui a aceleração, gente. Sabe por que eu já achei a aceleração? Porque eu já tenho a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 30 menos 0 sobre 10 segundos. Isso vai dar 30 sobre 10. 3 metros por segundo ao quadrado. Se eu já tenho a massa e a aceleração, vou fazer nossa continha aqui de vermelho. Ó. A força resultante, então, vai ser a massa, que é 1.200 kg, e a aceleração, que é 3, né? Então, a nossa força resultante, 3.600 o quê? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é Newton, né? Show? Belezinha? Então, isso dá a letra C de casa. Tranquila questão, só de aplicação, né? Para a gente calcular o módulo da força resultante. A gente sabe que tem uma força resultante porque tem uma aceleração nesse sistema. Vai mudar suas condições de inércia, né? Vamos lá, então. Vamos para mais uma. O personagem Cebolinha na tirinha abaixo vale-se de uma lei física para executar tal proeza que acaba causando um acidente. Olha só. A lei considerada pelo personagem é... Vamos lá. Olha aí o que ele faz, ele puxa o pano de prato muito rapidamente, né? Ele, que tal, pai? Tá vendo que ele puxa ele puxa o pano de prato, né? E os pratos, os copos permanecem sobre a mesa, né? Aí ele fala, nenhum prato quebrado, né? Só que ele não viu a mãe dele atrás e acaba enrolando o pano aqui nas pernas da mãe dele e derruba todos os outros pratos. Basicamente, ele puxa muito rápido, ele faz uma força muito rápida no pano, porque os pratos que estão sobre a mesa aqui, né? Que eu marquei de vermelho, esses pratos eles estavam parados em inércia, em repouso, e eles vão tender a permanecer em repouso. Então ele puxa muito rapidamente, fazendo uma força muito grande, porque a tendência dos pratos que estão sobre a mesa, ele fez uma força sobre o pano, então os pratos que estavam parados em repouso, em inércia, tendem a permanecer em inércia. Isso acontece contigo, né? O carro tá lá, o carro dá uma acelerada para frente, alguém pisa forte no acelerador, o que acontece com o seu corpinho? Ele tende a permanecer em repouso, ele tende a ficar para trás, né? Assim funciona? E se de repente ele está em movimento, estou a 90 km por hora, de repente alguém pisa forte no freio, o que acontece? O meu corpo vai para frente. Por quê? Tendência de conservar o meu estado de movimento, a minha velocidade vetorial, tá? Então a lei física aí que a gente vai ter para isso, que vai falar de conservação do seu estado de movimento, é inércia. Show? Essa é uma questãozinha da própria prova da EAR. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, né? Isso é só o começo. São só alguns princípios que vão reger, né? Os nossos fundamentos da dinâmica, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!